Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia, abre o teu celular. Abre o que tu quiser que conste as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 18, versículo 1. Vamos começar nessa noite por aqui. Eu tinha esquecido o que eu ia falar, lembrei. Vocês me distraem demais. Amém, irmãos? Amém. Se comporte, estás numa igreja de crente. Glória a Deus. Amém? Está numa igreja de crente. Não dá glória a Deus muito alto, não faz muito barulho. Amém? Mas tu não é mudo. Amém. Nós temos ouvido, irmãos, que nós temos um chamado. Né? Nós temos um chamado para nos santificar e um chamado para servir. Tanto que o chamado para nos santificar a gente passou muito por cima, lembra? Porque não dá mais para pregar na sexta-feira sobre pecado, sobre arrependimento, sobre novo nascimento. Isso está ficando para os cultos de domingo. Amém? Então daí se quando no culto de domingo vem a palavra de novo nascimento, arrependimento, descer as águas, se isso parece chato aos teus ouvidos, é porque tu não experimentou nada disso. Porque quem já experimentou fica feliz que outras pessoas estão ouvindo e vão experimentar. Então o Senhor sempre vai nos respondendo, se nós estamos correspondendo ou não. Então nós temos um chamado, irmãos, para corresponder com a obra do Senhor. Glória a Deus. E eu quero continuar dando seguimento a isso. Não seguimento àquela palavra, seguimento a esse contexto, a esse chamado. Glória a Deus, irmãos. Tu vai aprender nessa noite, irmãos. Sabe quem é que Deus usa? Quem é que Deus usa? Os perfeitos? Deus usa os perfeitos? Não, Ele aperfeiçoa os que Ele usa. Sabe quem é que vai aprender essa noite, irmãos? Deus usa os sinceros. Mas nós vamos entender que nível de sinceridade. Amém? Deus usa os sinceros. E onde é que se encaixam os perfeitos? Aqueles que chegam diante de Deus perfeitos. Nunca se apresentaram de uma forma sincera, começaram a ser introduzidos na obra, porque existe a obra. Amém? Existem características, irmãos, que nos levam ao caminho da salvação. Existem características que nos levam ao caminho da obra perfeita, da obra grande. Existe obra grande ou não existe? Amém? Vou repetir para ficar gravado. Os discípulos pediram um grande galardão. Jesus falou: para ter grande galardão tem que ter grande obra. Existem características para isso. Sabe onde é que se encaixam os perfeitos? Aqueles que chegam diante de Deus perfeito, buscando perfeição em si mesmo, criando um padrão diante de Deus. Eles não são usados por Deus. Sabe o que eles fazem? Mas aí tu vai dizer: pastor, mas aquele cara toca tanto, ele canta tanto, ele prega e deixa o Senhor assim perdido. Os esboços deles são perfeitos, tem começo, meio, fim, conclusão, introdução. Irmãos, e se tu parar para analisar a vida dessas pessoas, o contexto, o conteúdo, o alimento que eles passam, o seu testemunho, eles não são usados por Deus. Os perfeitos, irmãos, eles não são usados por Deus, eles usam Deus. Amém? E será que Deus se deixa usar? Sim, sim, sim. O nosso amigo Paulo, a qual eu terei o prazer de um dia apertar a mão dele e dizer: paz de Cristo, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Paulo, que nos chamou, que nos lavou, que nos regenerou e que nos promoveu esse encontro. E Cristo vai estar observando essa conversa. Esse nosso irmão Paulo, amado irmão Paulo, irmãos, ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de... Ele fala: eu me deixo gastar e continuarei me deixando gastar, me usar. Sim, irmãos, Deus deixa que usem Ele. Mas ai dos que usam do Senhor da forma indevida. Amém, irmãos? Senhor, tem uns caras que não te servem. Tem uns caras que não são sinceros, Senhor. Lembra dos apóstolos? Eles vieram reclamar com Jesus: Senhor, tem uns caras que não são dos nossos. E estão falando no teu nome. Ele falou: deixa falar. Os que não são contra,
são a favor. Deixa eles falarem. Amém, irmãos? Mas não havia sinceridade. Eles achavam que eles não precisavam andar com Jesus e poderiam falar de Jesus. Pode falar de Jesus sem andar com Jesus, irmãos. Amém? Amém? Se as pessoas que estão ouvindo que não tem Jesus serão abençoadas. Agora aqueles que falam, aqueles que ensinam sem ter, irmãos, serão cobrados. Então nós precisamos falar, nós precisamos ir, nós precisamos cantar, nós precisamos tocar. Mas nós temos que começar a obra de uma forma sincera. E nós vamos usar o exemplo de Mateus capítulo 18. Jesus usa o exemplo de uma criança. Ele falou: quem quer ser introduzido no reino tem que ser como uma criança. Quem quer ser usado no reino tem que ser como uma criança. Versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior? Veja, eles já estavam convencidos que eles iriam para o reino dos céus. E sim, eles iriam. Amém? Irmão, irmã, tu que já tem anos de conversão nas tuas costas, está na hora de tu parar de se preocupar com a tua salvação. Está na hora de tu começar a se preocupar com o reino. Tu já está salvo. Se é que tu experimentasse o dom gratuito da vida. Glória a Deus, irmãos. Os discípulos chegaram aos pés de Jesus, não para perguntar: Jesus, tu vai mesmo preparar a morada e nos buscar? Eles falaram: Senhor, quem é? Como faz? Como é que se faz? Qual é o caminho? Qual é o segredo para ser o maior no reino dos céus? Tens perguntado isso, irmão? Irmã, quando tu vai orar, tu só chora e sai lamenta? Ou tu diz: Senhor, como é que eu faço? Eu tenho ouvido do reino, eu tenho ouvido do servir, eu tenho ouvido de me doar, eu tenho ouvido de ministérios, eu tenho ouvido de obra. Senhor, como é que faz para ser o maior no reino dos céus? Irmãos, Paulo manda nós sermos pequenos. Nós vamos ver essa noite esse jogo de palavras. Uma hora manda ser maduro, outra hora manda ser criança. Tu tem que ser criança para malícia. Agora, para o entendimento, precisamos ser maduros. Então entenda, irmão, que desejar ser o maior no reino, não há demérito, nem pecado, nem orgulho nisso. Orgulho tem em não querer ser o maior no reino. Porque quem é o maior no reino é o que mais serve no reino. E é o orgulho que nos impede de servir ao reino. Amém, irmãos? Então, o orgulhoso é aquele que não deseja o primeiro lugar, o segundo ou o terceiro. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus deu uma bronca neles, irmãos? Jesus repreendeu eles, chamou eles de orgulhosos? Não. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade, verdade digo que se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Amém? Jesus falou: para ser o maior tem que estar dentro. Então, para estar dentro, tem que se converter e agir como criança. Amém? Irmãos, o caminho que nos leva ao reino é a dependência e a confiança. Amém? As crianças, os teus filhos dependem de quem? Para tudo. Depende para tudo. Tu começa a entender quando deixou de ser criança, quando já não depende mais de ti, quando já não confia mais em ti. Não é assim? Será que não é uma boa característica para nós entender quando os nossos filhos deixam de ser criança? Quando ele já não mais depende e já não mais confia. Irmão, se tu já confiou no Senhor, se tu tens confiado que independente
independente de tudo, não vou ficar listando tudo de novo, independente de tudo e de todos, nada vai nos separar, Romanos 8, irmãos, nada vai nos separar do amor de Deus que está onde? Na cruz. Se tu tens essa confiança, se tu depende dessa graça, irmãos, se tu entende que isso não é passe para pecar, isso é passe para o perdão, amém? A cruz não é um passe livre para pecar, a cruz é um passe livre para ser perdoado. Irmão, Jesus mandou eu e você perdoar quantas vezes por dia? Será que Ele perdoaria só de vez em quando? Será que Ele perdoaria só quando Ele dissesse, poxa, agora exagerou? É assim que tu confia no Senhor? É assim que tu depende do Senhor? Tu confia que se tu errar Ele vai te perdoar? E tu confia, e tu depende dEle para Ele te levantar, e tu depende dEle para que tu não caia? Então tu já entrou no reino. Se tu tens agido igual uma criança, tu entrou no reino. Mas muitos de nós precisamos voltar a cantar aquela canção. Acho que vai ser cantada domingo passado. Se tem algo que está ruim, é minha memória. Quero ser como criança. Amém? Te amar pelo que és. Voltar à inocência e depender de ti. Para que a gente possa entrar no reino, permanecer no reino. Porque senão não tem a recompensa do reino, não tem a obra do reino. Porque senão não é Deus nos usando, irmãos, somos nós usando Deus. Por isso que nós vemos tantas coisas sendo feitas em nome de Deus, e as pessoas estão usando Deus em vez de ser usadas por Deus. Vamos continuar lendo, versículo 4. Vai falar do caminho, irmãos, que nos leva para a grandeza da obra. Portanto, aquele que se tornar o quê? Mudou de assunto. Amém? Antes falava de dependência e confiança. Nada a ver com humildade. Se tem uma coisa que criança não é humilde. Tem uma coisa que eles não são humildes. Nesse sentido, irmãos, de... Portanto, aquele que se tornar o quê? Humilde, como esta criança, este é o quê? O maior no reino dos céus. Amém? Irmãos, o caminho, irmão, das grandes obras, o caminho da grande obra, o caminho, irmãos, para tu chegar a ser o maior entre os maiores no reino do céu. Eu espero que tu já estejas convencido que isso não é pecado. Todos os que pediram falaram. Jesus falou, esse é o caminho para ser o maior no reino dos céus. O caminho, irmãos, para ser o maior no reino dos céus é a humildade. É a simplicidade. É o desprendimento. Mas pastor, não é só a humildade, irmãos. Quem é humilde se desprende. Quem é humilde se contenta. Quem é humilde fica feliz em tudo da graça. Sim ou não? Quem é humilde, quem entende que ele não é o centro, ele é o servo, tudo está bom. O tudo está bom é tudo. O apóstolo Paulo disse, eu sei ter escassez, mas eu sei ter fartura. Esse sem ter, irmão, eu me comporto bem. A escassez não me afasta de Deus, a fartura não me afasta de Deus. A fartura não me torna orgulhoso e a pobreza não vai gerar em mim uma falsa simplicidade. Amém, irmãos? O caminho, irmãos, para os primeiros lugares, para as primeiras obras, é a simplicidade, é a humildade e é o desprendimento, é esse pacote. Glória a Deus. Abre comigo, se desejar, em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira carta aos Coríntios, 14, só o versículo 20. O apóstolo Paulo escreve, irmãos,
Vai começar o jogo de palavras. O Senhor Jesus pede para sermos crianças, no sentido da simplicidade, da humildade, da confiança, da dependência. Mas Paulo diz, irmãos, não sejais o quê? Meninos, crianças, no entendimento, infantis, talvez em algumas versões. Não sejam crianças no entendimento, sejam meninos do quê? Na malícia. E adultos no entendimento. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, está tratando de quê? Capítulo 14. Dons espirituais. E ele diz que os dons espirituais são para quê? Para o benefício, para a edificação do corpo. A Bíblia nos chama de quê, irmãos? Nós que trabalhamos, nós somos o quê? A palavra cooperadores significa, irmãos, ajudadores. Amém? Às vezes nós achamos que nós trabalhamos para Deus. Quem é que acha que trabalha para Deus? Quem trabalha para Deus? Quem? Só o marido trabalha para Deus? Trabalha para Deus, Paula? Irmãos, o problema não tem problema em errar. O problema é não tentar. Quem acha que trabalha para Deus, levanta a mão. Alguém que não trabalha para Deus, gostaria de dizer por que não trabalha para Deus? Existe uma obra a ser feita, sim ou não? E por que tu não trabalha para Deus? Porque nós somos cooperadores. A palavra co quer dizer junto. A palavra co é junto. Operador é aquele que faz. Nós estamos juntos com aquele que faz a obra. Irmãos, nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Jesus falou, eu trabalho e o meu Pai trabalha até hoje, até agora. E Ele continua trabalhando, Ele continua trabalhando. Mas está tudo pronto, está tudo pronto. Mas o negócio está em construção, aquilo que Ele já produziu, irmãos. Na sua vontade. O tudo pronto é na sua vontade, as coisas estão acontecendo. As profecias estão acontecendo. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Nós somos aqueles que estamos junto com aquele que opera. Amém? Operar, aquele que opera. Aquele que está junto com o que opera. Nós temos que ter esse tipo, irmãos, de maturidade, de entendimento. Eu preciso ser menino na malícia, na desconfiança. Desconfiança de quem? Do meu irmão? Não, de Deus. Nós desconfiamos de Deus. Nós desconfiamos que Deus, irmãos, nos chamou para trabalhar junto com Ele. Quando o Senhor toca no teu coração para que tu ore por alguém, é porque Ele quer te levar para trabalhar junto com Ele. Amém? Irmãos, Deus não precisava que tu colocasse a tua mão, mas Ele te deu esse presente. Deus não precisa usar a nossa boca para quebrantar o coração de alguém, mas Ele nos permite participar. Porque Ele nos fez em Cristo cooperadores da sua obra, o seu reino. Estamos juntos com Deus? Começa a orar e dizer, Senhor, estamos juntos. Senhor, agora eu entendi que nós estamos juntos. É eu contigo e tu comigo. Se Deus é por nós, irmãos, completa aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aquele que não poupou o seu próprio. Irmãos, aquele que não poupou
Esse é o exemplo. É isso que tem que constranger. Aquele que não poupou o seu filho, irmãos, por nós, como não nos dará também todas as coisas junto com Ele? É sempre junto com Ele. Amém? É sempre junto com Ele. Por isso que Ele veio habitar em nós. Por isso que o profeta disse, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de obra, estou falando de ministério, estou falando de servir. Amém? Qual é o nosso nível, irmãos, de humildade? Qual é o nosso nível de sinceridade? É possível, irmãos, cada um de nós fazer essa análise de sinceridade. Como é que eu sirvo ao Senhor? Eu sei exatamente para o que eu sirvo, o que me motiva. É amor. É amor pelo Senhor, é amor pela igreja, é amor pelas almas. Ou eu uso Deus para matar minha carência. Ou eu uso Deus para ser aplaudido. Amém? Não seja menino no entendimento. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Eu vim para cá com uma convicção, irmãos, que Deus ia nos surpreender nessa noite. Eu estou sendo surpreendido, não sei tudo. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Irmãos, pensa numa coisa que tu queres muito, que tu já quis muito. Pensa em algo que tu já quis muito? Como é que tu se comportou diante disso que tu quis muito? Como é que se comporta aquilo que tu ainda queres muito? Aquilo que tu deseja? Não é nisso que tu pensa? Não é nisso que tu te dedica? Não é nisso que tu batalhas? Não é nisso que tu se compromete? Sim ou não? Amém. Ou tu se compromete com as coisas que tu não queres? Irmãos, querendo Deus, querendo o Senhor Jesus, o aperfeiçoamento dos... Se Ele quis, Ele vai aperfeiçoar. A vontade do Senhor, irmãos, é que nós não permaneçamos meninos no entendimento. Irmãos, o diabo é o todo-poderoso do engano. Aí ele nos engana, nos faz meninos no entendimento e imaduros na malícia, na desconfiança, no será. Será que Deus me escolheu? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu devo? Será que Deus está me ouvindo? Será que essas circunstâncias não é um sinal de que Deus não é comigo? É isso que o diabo tem para fazer, irmãos, confundir a tua mente. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que Deus queria nos aperfeiçoar, irmãos? Para a obra para a edificação Irmãos, como é que menino, um lugar cheio de menino vai edificar o corpo? Não aquele primeiro menino, o segundo menino. O menino sem entendimento. Quando tu vê um irmão errando. Tem 30 irmãos na igreja. 29
te agradam. Isso ainda que é quase difícil. Aí quando um erra, que geralmente é o contrário. Como é que pode aquele irmão de Deus? Como é que pode alguém de Deus fazer isso? Como é que pode alguém de Deus não entender isso? Porque, claro, o que ofendeu é menino. E o que se sentiu ofendido é um feto, eu acho. É um feto. Porque os meninos ofendem. E quem não consegue entender é um feto ainda. É um embrião. Amém, irmãos? O Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos. Ei, a fila anda. A Camille está chegando agora. O meu pai está chegando agora. A Janaína, amiga da Bia, com a sua mãe, com o seu marido, estão chegando. Amém? Outros irmãos estão chegando, irmãos. Está na hora de dar lugar para eles. Está chegando os meninos, as meninas, bebê. Aí chegam aqui para ser consolados, choram junto contigo às vezes. Aí vem reclamar e tu reclama junto. Aí se sente fraco e tu diz, irmão, é assim mesmo, eu também estou passando essa luta. Tem irmão que parece boxeador, parece o Rocky Balboa, irmão, só apanha, só apanha, só apanha. Os mais velhos sabem que é o Rocky Balboa. Sim, ele vence, exemplo perfeito, ele vence lá no final, todo arrebentado. Deus que vence, não sem se arrebentar tanto. Amém? Para de me olhar com essa cara assustada, dá um sorriso. Está na hora, irmãos. Está na hora de nós darmos lugares para que os meninos, as meninas cheguem. Essa palavra, irmãos, é para nós. Essa palavra é viva. Essa palavra, irmãos, ela é para hoje. Precisamos dar lugar para os que estão chegando. Porque senão os que estão chegando não vão permanecer. A edificação do corpo até que todos cheguemos à unidade da fé, à unidade do conhecimento e ao conhecimento do Filho essa é a vontade do Pai, que nós chegamos a ser o quê? Homem perfeito. Aqui está falando de homem maduro. Quantas vezes nós falamos, eu com a minha cabeça de hoje, com o meu corpinho de 18. Não é assim, irmão? Nós não queríamos ter a nossa cabeça de 25 agora, com um corpinho de 14? Isso nos está proposto, irmãos, em Cristo. Não tem como atropelar o processo. Assim como na nossa vida natural, nós vamos amadurecendo. Eu sou sincero para ti, eu não queria ter essa minha cabeça com o meu corpo de 25. Juro que não, sério que não. Por em qual momento eu amadureceria? Amém? As experiências, irmãos, é que geram algumas coisas em nós. A experiência gera paciência. Gera comunhão. Então nós não precisamos, o que nós não podemos é ser um cinquentão inconsequente. O que nós precisamos é passar por esse processo de amadurecimento. Não é feio a pessoa já idosa que se comporta igual um adolescente? É feio. Ele se acha, mas é feio. Ele acha que está fazendo sucesso, todo mundo ri dele. Glória a Deus. E no versículo 11, diz que Cristo deu pastores, mestres, para que a gente chegue a esse nível, irmãos.
Por isso que eu perguntei, quem começou a corresponder com a palavra da semana passada? Porque senão a palavra de hoje é só um acúmulo de conhecimento. E o apóstolo Paulo, se eu não me engano, no capítulo 20 de Atos, se eu não me engano, ele começa a se despedir. E se eu não me engano, do povo de Éfeso. Ele estava indo para Jerusalém. De Jerusalém ele seria preso, ele iria para Roma. Ele falou, olha, eu não vou mais ver o rosto de vocês. Vamos conferir. Atos 20. Versículo 25 ele diz assim. Versículo 24. Mas em nada eu tenho a minha vida por... Será que ele alcançou os primeiros lugares, irmãos? Será que ele alcançou os primeiros lugares? Ele alcançou um nível de dependência, de humildade, irmãos, de desprendimento, onde a vida dele em nada ele considerava preciosa. Irmãos, Paulo não se matou, Paulo não se suicidou. Paulo restaurou, resgatou, ressuscitou espiritualmente várias vidas. Porque só ganha vidas quem não considera sua preciosa em nada. Eu não tenho dúvida que o cheque maior, que a pérola maior, que a pedra maior é para aqueles que ganham almas. Alguém tem dúvida? A tua Bíblia e a minha Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo? Tudo tem recompensa, tudo. Eu estou aqui pregando, tem recompensa, está ali tocando, tem recompensa, tudo tem recompensa. O irmão que limpou aqui, tudo tem recompensa, irmãos. Agora eu creio pela palavra que aquele que ganha a alma só vai acumulando zero depois da vírgula. Então Paulo diz, em nada eu tive a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Tu ouviu sobre carreira esses dias? E o ministério e o serviço que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. E na verdade, agora, sei que de todos vós, por quem passei pregando prosperidade, riqueza, o reino de Deus, não vereis mais o meu. Portanto, no dia de hoje vos protesto que eu estou limpo do sangue de... Olha para cá. Lá em Efésios, o próprio Paulo escreve que Cristo deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, querendo algo, querendo o aperfeiçoamento, querendo a edificação do corpo, querendo que alcançasse uma maturidade, que fôssemos varões, a varonilidade de Cristo, irmãos. Cristo, o que foi para a cruz, não o que era e o que é, o que esteve. Dá glória a Deus, irmãos. Nem eu sei de onde sai isso. Não é o Cristo que era e o que é o que esteve. É esse nível que nós temos que alcançar. E se diz que é para alcançar, pode alcançar. Mas será que eu vou alcançar? Não sei. Eu vou tentar. A minha meta é tentar. É o alvo, é Cristo. É a maturidade. Glória a Deus. É a convivência nessa terra que nos gera experiência terrena, carnal. É o nosso tempo de conversão que vai gerar essa experiência, essa maturidade espiritual. E será que Hebreus 5 não caberia para muitos de nós? Quando o escritor diz, devendo vós já ser mestres
necessitam, Hebreus 5, vocês necessitam novamente de leitinho. Amém, irmãos? E quando fala em leitinho, ou comidinha sólida, tu pensa, é uma mensagem. Não. É algo que tu precisa viver ou não está vivendo. É isso que Paulo diz. Veja, irmãos, o apóstolo diz, olha, vocês deviam ser mestre, mas vocês são criança no entendimento. Aí a gente fica muito tempo pensando, qual seria a palavra para o entendido e qual seria a palavra... Não. A nossa preocupação devia ser, o que eu sou? Eu sou mestre ou sou uma criança? Eu acho que o alimento para mim é muito fraco, é uma criança. Então Paulo diz, olha, eu estou limpo do sangue dele. Irmão, será que existe o risco de nós ficarmos sujos com o sangue de alguém? Será que existe o perigo de eu ter sangue nas minhas mãos? Irmãos, eu não sujo a minha mão de sangue quando as pessoas param de vir aqui. Eu vou sujar as mãos de sangue se eu parar de pregar a verdade. Paulo diz, olha, não vou mais ver vocês, mas a minha vida em nada tive por preciosa. Não desejo a morte, eu desejo que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. O ministério de Cristo se cumpra na minha vida. E eu estou inocente do sangue de vocês. Versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho. Amém, irmãos? Paulo passou anos, meses na igreja de Éfeso. Alguns correspondiam, outros não correspondiam. Uns amadureciam, outros não amadureciam. Ele falou, mas eu nas minhas mãos eu não tenho sangue. Porque eu nunca deixei de ensinar, de falar todos os conselhos de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu chego e dou um conselho de Deus e eu sinto que se a pessoa tivesse um pouquinho de coragem, ela me dizia, está amarrado, Satanás. É verdade. Eu digo, irmão, irmã, pega esse conselho de Deus. Pastor, Deus fala com o senhor para dar conselho? Não, irmão, cita a Bíblia só. Eu não preciso ouvir a voz dele. Vai que o meu coração me engana. Eu cito a Bíblia. Nessa situação a Bíblia diz isso, nessa diz isso, nessa diz isso. Não tem como errar. Pois Deus me chamou para pastorear é colocar na direção. Mestre é ensinar outra coisa. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou pastoreando, eu estou ensinando. Pastoreando quando eu vou lá na tua casa, quando tu vem na minha. Amém? Quando a gente conversa. Pode ver que geralmente quando a gente conversa de doutrinas ou a gente conversa de problemas. Está entendendo? Quando a gente está conversando de doutrinas, é o mestre. Quando a gente está conversando de problemas, é o pastor. E tu que não faz essas duas coisas, irmãos, assim como eu não fiz por muito tempo, estás fazendo qualquer coisa, tu está servindo, eu estou servindo, só muda a função. Me ajudou, eu ia falar o título, Deus me... Está amarrado, Satanás. Só muda a função, irmãos. Glória a Deus. O que nós precisamos é conhecer e entender todos os conselhos de Deus. Porque sem receber, sem entender, sem viver todos os conselhos de Deus, não chegaremos a essa maturidade. Glória a Deus. Como é que chega na tua maturidade profissional? Estudando, conhecendo, de pouco em pouco. Amém? Volta para Efésios 3. Para que chegamos a ser homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Para que nós não sejamos mais o quê? Meninos, inconstantes,
levado em redor por todo o vento de doutrina que é causada pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E ele continua: antes sigamos em amor, nos ajudando, cooperando, ministrando, conforme fomos chamados para o crescimento do corpo. Amém, irmãos? Acaba falando do aumento e da edificação do corpo. E começou falando que Deus tinha uma vontade, que o corpo fosse edificado e crescesse. A tua mente é coletiva ou é individual? Irmãos, o coletivo ele não pensa em alguns, ele pensa em todos. Se tu pensa em alguns, a tua mente é individual. Tu pensa em quem tu gosta, em quem te agrada, em quem agrega, em quem é agradável. Infelizmente, irmãos, as nossas mentes, na grande maioria, ainda é uma mente individual. Nós precisamos ter uma mente coletiva, pensar em todos. Glória a Deus. 1 Pedro 2. Vou tentar despejar tudo. Quem quer? Glória a Deus. Eu vou tentar despejar tudo. Não reter nada. Capítulo 2, do 1 ao 3 só. Qual é o assunto mesmo? Meninos. Devemos ser meninos às vezes e às vezes não. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas. Desejemos afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Desejamos o entendimento, não falsificado, para que através desse entendimento, através dele, nós possamos o quê? Crescer. Se é que já provaste que o Senhor é o quê? Se tu ainda não está no reino, tu não pode trabalhar para o reino. Veja que o apóstolo Pedro fala do mesmo assunto: crescer, amadurecer, desejar. Ah não, pastor, eu não quero, esse negócio é complicado, eu não entendo. Não vai entender nunca. Só que Pedro, irmãos, ele fala por que que não desejamos essa maturidade. Jesus foi amadurecendo na sua obra, o Cristo foi amadurecendo. Ele chegou a varão perfeito, sim ou não? Qual foi o endereço da perfeição plena dele? Aonde? A cruz. É para lá que o Senhor está nos levando. Alguns de nós talvez já estamos no Calvário, alguns estão no Getsemane, alguns ainda não andaram sobre as águas, alguns talvez ainda não fizeram discípulos, estão retroagindo. Sim, nenhum de nós ainda estamos na cruz, irmãos, mas eu creio que alguns de nós chegaremos na cruz. Só chega na cruz quem não se envergonha da cruz. O apóstolo Paulo, sim, ele de novo, ele escreveu, não posso fazer nada. Deus escolheu ele. Ele falou: eu não me envergonho do evangelho, da cruz, da mensagem da cruz. Porque ela é o quê? Poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Só que tu ainda vai ver nessa noite, irmãos, que a cruz, ela não manifestou nem sinal, poder. Ela não manifestou isso. Ela manifestou outra coisa. A cruz, ela não manifestou sabedoria. Porque os gregos queriam ver sabedoria e os judeus queriam ver sinais. Os crentes viram outra coisa, que era para ser visto na cruz. As pessoas veem o que em ti? Sinal, sabedoria? Ou elas veem o significado da cruz?
Amém? O que Pedro disse que devemos deixar, irmãos, para alcançar? Não é para alcançar, é para desejar aquilo que nos dá crescimento. No versículo 1. A malícia, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração. Veja que não tem pecados imorais nessa questão. Amém, irmãos? É a murmuração, é a inveja, a malícia, no sentido de desconfiar, de julgar. Deixando isso, irmãos, nós começaremos a entender qual é o alimento sólido. Glória a Deus. Livro de Lamentações existe na Bíblia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor. Talvez alguém não saiba o que é misericórdia. Misericórdia é o Senhor se compadecer da minha miséria. Amém? Amém. Misericórdia é o Senhor olhar para mim e sentir pena de mim. As misericórdias do Senhor, o Senhor entender quão fraco eu sou, é a causa de nós não sermos o quê? Porque as suas misericórdias não têm. Irmãos, nós temos que ver o Senhor assim. As misericórdias de um pai não têm fim. Um pai mesmo quando ele erra querendo acertar. E lembra, nós estamos numa comparação que não tem comparação. Aqui nós estamos falando do Pai Celeste. O motivo de não sermos consumidos, irmãos, presta atenção, é a misericórdia do Senhor. Aí o Senhor não desiste de nós, e nós desistimos por Ele. O Senhor continua crendo todas as manhãs que eu e tu temos jeito. E tu decreta que tu não tem jeito. Irmão, isso é orgulho. Isso é não querer depender do Senhor. As misericórdias do Senhor não tem? Novas, renovadas são a cada manhã. Senhor, grande é a tua fidelidade. Versículo 24 é o que me chamou a atenção. A minha porção é o... Diz a minha alma. Portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca. Lamentação, tu sabe o que é? Choro. Lamentações, choro de Jeremias, o profeta. Jeremias estava contemplando, irmãos, a cidade santa, a cidade eleita, a cidade amada, ser sitiada pelos babilônios. Jeremias escreveu Lamentações. Agora veja a diferença da lamentação, irmãos, daquele a qual o Senhor é a sua porção. Ele entendia o real motivo de eles estarem sendo saqueados, levados cativos. Ele sabia que viria coisa sobre eles, mas eles não seriam consumidos, porque o Senhor renova suas misericórdias todos os dias. O Senhor é fiel. O Senhor falou que Ele manteria o seu povo, então não tinha como Ele não manter. Ele falou: o Senhor é minha porção. Diz a minha alma, portanto, esperarei no... Continua esperando o Senhor. Irmãos, a palavra porção significa também o que? Ambiente. A porção significa território. Uma porção, um pedaço, uma terra, é uma porção. Tu queres a porção ou tu queres o mundo?
A Bíblia diz que nós ganhamos uma herança, uma porção. Tu foi colocado em uma porção. A matemática de Deus ela é o quê? Ela é inversa. Feliz é quem chora. Triste é quem ri. Rico é quem não tem nada. Ganhador é quem perde. Muito é aquele que tem pouco. Tem pouco é aquele que tem muito. Dizes tu, Apocalipse 3, deixa eu viajar. Rico estou, não sabes tu que és desgraçado, cego, nu, não tem nada. O Senhor é a tua porção. O Senhor é a tua habitação, é o teu ambiente. A tua alma diz, por Ele ser a minha habitação, meu ambiente, eu confiarei nele. Irmãos, o Senhor deu uma porção para o Adão, sim ou não? Qual era o nome daquela porção? Éden. Vamos refazer. Na verdade, não é Éden, é jardim. Eu não sei se você sabia, o Éden era uma região. Que região? Não sei, era uma região. Deus plantou o jardim no Éden. O jardim era uma coisa, o Éden era outra. O Éden era a terra. O jardim, irmãos, era a porção. Deus colocou o homem numa... Aí a história só se repete. Eu creio que a porção, irmãos, é a igreja. O Senhor nos colocou numa porção. Mas pastor, não era nele? Está ele na igreja? Nós não somos o corpo de Cristo? Então ele é a igreja. E por que o homem perdeu a sua porção, irmãos? O homem perdeu a porção ou não perdeu? Porque ele parou de esperar no Senhor. Ele perdeu a sua porção, a sua herança, quando ele se fez o quê? Pecador? Não, primeiro ele se tornou orgulhoso, depois ele pecou. A concupiscência gerando, a concupiscência não sendo feita, ela gera o pecado e o pecado a morte. Gerou algo no coração de Adão, irmãos. Ele parou de esperar no Senhor. Satanás, aquele que é poderoso no engano, ele falou, olha, se vocês comerem, se vocês desobedecerem, se vocês se tornarem adultos na malícia, se vocês deixarem de ser crianças na dependência, amém, irmãos? Quando Deus diz não, é não. Quando diz sim, é sim. Seja criança nesse momento. Pegou, irmãos? O Senhor diz não. E tu diz, não, Senhor, eu vou dar conta. Eu sou adulto. Estás agindo a semelhança de Adão. Deus falou, não toque, porque vocês vão morrer. E a serpente falou, não vão morrer. E o homem creu que não ia morrer. Creu ou não creu? Ele não teria comido. E ele perdeu a sua porção, irmãos. Ele perdeu o seu Éden, a sua convivência, a sua intimidade, a sua plenitude. Porque o Senhor deixou de ser a sua porção. Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor tem algo por nós. Quando eu digo nós, é os crentes, é os filhos. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir isso, irmãos. Sabe, não é apenas ser crente, não é apenas vir no culto. É que o Senhor tem algo conosco. A Bíblia diz que o Senhor é a minha porção, é nele que eu habito. Não importa o que vem, eu sei que vem dele. Eu não sei como vem, eu sei de onde vem. Quem trouxe comida para Elias, irmãos, no caminho? Um corvo. E quem mandou o corvo? Nós temos que entender que não importa quem vai trazer, importa quem vai mandar.
Eu vou contar um testemunho, irmãos. Eu andava meio necessitado, precisando vender uns bichos aí, me desfazer de alguns bichos, precisava de outro carro. E o meu salário de pastor não estava dando. Brincadeira, não tem salário, vai para a gravação. E a minha esposa falou: se mexe, homem. Ela queria que eu anunciasse e tal. Tá certo, tem que divulgar muitas vezes, tem que divulgar. Mas nós temos que ser maduros. Irmãos, eu sempre divulguei meus bichos, não tem problema, entenda. Deus não falou com ela, falou comigo. E eu não divulguei. Dessa vez eu não divulguei. Procure nas minhas redes sociais. Sempre vendi cavalo assim. Eu falei, eu estou me mexendo. Eu estou o quê? Orando. Eu bati um recorde, irmãos. Eu vendi 5 animais em menos de um mês. E eu vou vender mais. Sabe atrás de quem que eu fui? De ninguém. Todos vieram atrás de mim. Isso é prosperidade, pastor? Não, isso é sustento. Isso é socorro. Isso é refrigério. Isso é a fidelidade. É o Senhor renovando a sua misericórdia. Porque nós somos imprudentes muitas vezes, gastamos mais do que temos, desejamos mais do que precisamos, sonhamos mais do que deveríamos. Irmãos, eu não abandono mais o Senhor. Eu não digo, Senhor, dessa vez tu não vai me ajudar. Eu digo, Senhor. Irmãos, quantas vezes eu já orei, Senhor, me ajuda de novo. Não é mais uma vez, é de novo. Senhor, eu entrei sozinho. Porque se eu tivesse entrado com ele, teria dado certo. Senhor, eu entrei sozinho, me ajuda a sair. Sabe, irmãos, porque quando nós entramos sozinhos, é no labirinto que nós entramos. Quando nós entramos sozinhos, é no labirinto. Agora, quando nós entramos com o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós entramos com o Senhor, tu está no caminho. Glória a Deus, irmãos. Um baita testemunho para mim, uma experiência. Isso vai gerar uma fé imensa. Uma maturidade, um entendimento imenso. Nós precisamos começar a viver isso. Amém? Que o Senhor seja a nossa porção. Glória a Deus. Quem quer que o Senhor seja a tua porção? Se tu quiser, não precisa, em Deuteronômio capítulo 32. Irmãos, o Senhor sempre propôs, sempre irá propor o que? Um relar. 32:9 diz assim, ó. Porque a porção de quem? Olha para mim. O Senhor é a tua porção? Sim, mas o Senhor também tem uma porção. O Senhor também tem um lugar que Ele habita. Lembra, irmãos, nós não trabalhamos para Ele, nós trabalhamos com Ele. O Senhor tem uma porção. A porção do Senhor é quem? O mundo, a terra, quem? O seu? Jacó é a parte da sua herança. A porção do Senhor é o seu povo. A herança do Senhor, aquela que é guardada e permanece, é Jacó, Israel. Figura da igreja. Amém, irmãos? O Senhor nos vê como a sua porção. Ele tem podido habitar entre nós e tem podido se relacionar conosco, ou só nós nos relacionamos com Ele? Glória a Deus. Eu quero ler na 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Porque os judeus pedem... Para que eles pediam o sinal? Para que eles queriam poder, glória, manifestação, anjo? Eles pediam o sinal. Para quê? Para que eles viessem a crer no Filho do Homem. Crer na salvação. Os judeus pediam o sinal.
Tem um monte de pessoa pedindo sinal. Por isso vai ter uma faixa cura e libertação, poder. A fila é grande. Eles querem sinal. Amém? Os gregos queriam o quê? Sabedoria. Tem igrejas, a presbiteriana, usando o exemplo, sabe, uma igreja que se... tudo no seu lugar, tudo organizado. Palavra, a didática. Os maiores colégios, se quiser fazer teologia, faz com a igreja presbiteriana, são os melhores. Vai que depois tu se converte, pode fazer. Sabedoria. Alguém quer sabedoria? Eu conversei com um cliente meu, ele falou, eu vou na igreja presbiteriana, eu dou muito valor para a palavra. Eles te apresentam Cristo com muita sabedoria. Os judeus pedem sinal. Os gregos, sabedorias. Mas nós, os ministros de Cristo, diz Paulo, nós pregamos a Cristo o quê? Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém, irmãos? Paulo diz, eu prego a cruz. A cruz ecoa até hoje. Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que eles fazem. Irmãos, a cruz fala de amor. Não o teu amor. Não o teu amor para com Deus, o amor de Deus para conosco. Amém, irmãos? Ah, mas a pessoa não veio por causa disso. Que não venha. Porque nós somos para com Deus, diz Paulo. O bom perfume de Cristo é o amor de Deus para conosco, a cruz. Quem é contaminado com esse perfume? Os que creem, esses para a salvação, e os que não creem para a perdição. O importante é não ter sangue nas mãos, irmãos. Sabe o que nos coloca sangue nas mãos? Querer trazer as pessoas por causa de uma sabedoria humana ou por causa de sinal. Mas pastores, não existe incoerência, porque o apóstolo Paulo diz que ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado, se não tiver o quê? Amor, nada valerá. Se eu vender tudo para os pobres, não adianta de nada. Amém, irmãos? Nós precisamos dessa simplicidade de crer que a cruz de Cristo é a nossa arma para fazer obra. Amém, irmãos? Cristo venceu assim, nós queremos vencer muitas vezes diferente. Sabe? Lá na tua igreja tem reteté na tua igreja? Não tem reteté. Tem sabedoria? Não tem sabedoria. Eu não vou perguntar a terceira coisa que eu estou com medo. Lá na tua igreja tem amor? Amém, irmãos? Na nossa igreja não tem reteté. Não tem sabedoria humana. Mas tem amor. Tem amor na congregação, irmãos. Sabe? Tem, mas qual é a dosagem desse amor? Qual é a dosagem? Tá igual aqueles soros assim, pingando de gota em gota, o amor? Ou o amor flui nesse lugar? Então, se muitos de nós não temos pregado, veja, Paulo diz, pregamos a cruz de Cristo. Irmãos, não precisa de Bíblia para pregar, não precisa de microfone para pregar, não precisa de sabedoria. Não é sabedoria, é cruz. No momento que tu amas, no momento que tu vais para a cruz, tu estás pregando quem é Cristo, o amor de Deus encarnado. Amém? Amém? Eu espero que a gente consiga
Dá lugar para outros. Eu espero que a gente dê lugar, irmãos, para aqueles que estão chorando aos pés da cruz. E nós possamos ser os que estão na cruz. João ficou chorando aos pés da cruz, com a Maria, com as outras mulheres. Jesus tinha lavado os pés de todos os discípulos, não tinha? Jesus lavou, João 13, Jesus lavou os pés daqueles que usaram os pés para fugir dele. Só João usou os pezinhos limpos para ir até a cruz com ele. Um usou para trair, o outro usou para negar, e os outros usaram os pés para ir bem longe dele. Só que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém, irmãos? Não importa se os teus pés te levam para longe. E os teus pés já estão lavados. Se tu és um servo. E se os teus pés te levaram para longe, o Senhor te traz de volta. Mas tu tens que ter essa simplicidade, essa sinceridade, essa confiança de crer que Ele pode, que Ele consegue, que essa é a sua vontade. Amém? Vamos começar a pregar o amor. Tu conseguiu entender que pregar o amor não é uma mensagem pronta? Pregar o amor, irmãos, é uma vivência, uma experiência. É chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Amém? Vamos buscar esse entendimento, essa maturidade. Vamos abandonar a meninice. A meninice. Glória a Deus. Tá bom por hoje. Eu tinha separado aqui. Hoje vamos encerrar. Deixa a câmera aí. Eu vou ler. Eu anotei. Não vou deixar nada de fora. Amém? A simplicidade, então, é o quê? É o amor. João 13:13. Jesus lavou os pés. Vós me chamais mestre e senhor. E vocês dizem bem, porque eu? Ora, se o senhor e mestre vos lava os pés, vós também deveis, é uma obrigação, lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Versículo 17. Quem é que sabe disso? Quem já sabia disso? Quantas vezes já ouviu essa passagem? Tu já sabia ou não sabia? Que tu tens que servir. Sabia? Gerou prova contra a tua pessoa. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bem-aventurados, recompensados, mais do que felizes, vocês serão, nós seremos, se nós as praticarmos. Amém, irmãos? Amém? E a receita para praticar isso, irmão, se chama simplicidade. Pensa numa biografia simplista. Era de Cristo. Amém, irmão? Cristo não era complicado. Cristo não era filósofo. Ainda que ele era muito sábio, mas ele não era filósofo. Amém, irmãos? Ele falava por parábolas quando necessitava parábolas. Ele interpretava as parábolas quando era para interpretar as parábolas. Ele dava pão da terra quando era pão da terra. Ele dava pão do céu quando era pão do céu. Simples assim, simples. Não complicava as coisas. Amém? Para de complicar aquilo que Deus já descomplicou. Começa nessa noite, irmãos. Se tu se apresenta diante de Deus, estás usando Deus. Comece a se apresentar diante de Deus sincero, e Deus vai começar a te usar como nunca aconteceu na tua vida. Amém? Diga: Senhor, não sei se vai ser curvo, se vai ser mula, eu não sei. Eu sei que vai chegar a informação. Eu sei que vai chegar a provisão. Eu sei que vai chegar a capacitação. Glória a Deus, irmãos. Amém?